nosso canal. Eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história da vida de São Francisco de Sales, um dos grandes santos da nossa igreja, que foi um bispo muito santo. Conta a história que, para ele não descontar nas pessoas o seu temperamento muitas vezes forte, ele raspava com as unhas uma mesa a qual ele atendia a confissão. Após sua morte, constataram que a mesa tinha um buraco embaixo, de tanto que ele raspava com as unhas para não ser grosseiro com as pessoas e assim preservar a sua santidade. Pois bem, vamos para a sua história. São Francisco de Sales nasceu no dia 21 de agosto de 1567, no Castelo de Sales, em Saboia, atual Ródano-Alpes, na França. Foi o primogênito de 13 filhos que os barões de Boise tiveram. Seu nome foi escolhido por causa da devoção que a família tinha a São Francisco de Assis. Para cada filho, os pais escolheram um mentor, e o de Francisco foi o padre Dede, que o acompanhou por toda a sua vida, até a hora de sua morte. Francisco estudou em Paris, fazendo seus estudos universitários com os jesuítas. Estudou filosofia, retórica e teologia. Por esta formação, tornou-se diretor espiritual e grande pregador, características marcantes de sua vida apostólica. Ele recebeu também aulas de dança, esgrima e equitação. Aos 24 anos de idade, Francisco volta para a terra natal e para junto de sua família, que já tinha lhe arrumado um cargo como senador de Saboia e escolhido para sua noiva uma jovem rica e nobre. Apesar de ser o principal herdeiro da família e de ter seu futuro garantido, sentia-se fortemente chamado para servir exclusivamente a Deus, a ponto de fazer voto de castidade. A Virgem Maria, por quem tinha especial devoção, era sua principal protetora. Seu pai ficou sabendo de seu desejo através do cônego de Genebra, tio de Francisco. Nessa época, o capelão da catedral de Chambéry faleceu e seu tio conseguiu sua nomeação para ocupar o posto. Assim, seu pai permitiu que ele se entregasse inteiramente a Deus, sem saber que seu filho Francisco estava predestinado às honras dos altares como um doutor da igreja. Padre Francisco ocupou-se da evangelização da cidade de Chabrais, às margens do lago de Genebra. Talvez sua principal missão era de converter os calvinistas, correndo o risco de perder a própria vida. Para esse difícil trabalho, distribuía folhetos, combatendo sempre as heresias, apresentando as verdades do catolicismo, através da palavra de Deus. Ele conseguiu muitas conversões, reconduzindo as pessoas ao seio da igreja novamente. Padre Francisco tornava-se um importante confessor e diretor espiritual. Isso nos primeiros 5 anos de sua ordenação sacerdotal. Francisco de Sales foi sagrado bispo auxiliar de Genebra em 1599, assumindo definitivamente a diocese 3 anos depois. Dom Francisco catequizava crianças e adultos, fundou escolas e conduziu uma vida de santidade em importantes pessoas da nobreza. Com ele, essas pessoas, juntamente com Madre Joana de Chantal, foram responsáveis por uma grande mudança religiosa na região. Com Dom Francisco, Madre Joana foi cofundadora da Ordem da Visitação em 1610, tornando-se depois santa. Pelos escritos, pela pregação e aconselhamentos, Francisco realizou verdadeiros milagres em seu apostolado. Todos queriam ouvir as palavras do bispo príncipe de Genebra, convidado a anunciar o evangelho em todos os lugares, inclusive para a família real da Saboia. Dom Francisco escreveu alguns livros revolucionários, como Introdução à Vida Devota. Escreveu especialmente para as filhas da Visitação, o célebre Tratado do Amor de Deus. Desenvolveu a ideia de que a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Dom Francisco de Sales faleceu em Lyon, na França, em 28 de dezembro de 1622. Porém, a igreja o celebra no dia 24 de janeiro, pois neste dia, em 1623,
Seus restos mortais foram levados para Annecy, atual capital da Alta Saboia. Ele foi beatificado em 1661. Foi a primeira beatificação ocorrida na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua canonização aconteceu 4 anos depois, em 1665. Francisco de Sales foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX e proclamado padroeiro dos jornalistas e escritores católicos pelo Papa Pio XI. Esta foi, meus irmãos e irmãs, um texto tirado do site Cruz Terra Santa. A seguir traremos a história que complementa. Peço desculpas se repetir algum dado já mencionado. Foi tirado da fonte de Cleofas. Pois bem, vamos para a continuação da vida de São Francisco de Sales. Tempos depois, pela admiração que Dom Bosco nutria por São Francisco de Sales, ele deu o nome da congregação salesiana, a magnífica obra que criou para a educação de jovens. São Francisco de Sales nasceu na época da Reforma Protestante, em uma família rica, filho mais velho do barão de Boise, no castelo de Sales, na Saboia. Naquele tempo, era parte da França, Itália e Suíça. Sua mãe Francisca de Boise, piedosa, ensinou-lhe desde a infância o amor a Jesus Cristo e Maria. Ele ensinava o catecismo, contando-lhe também sobre a vida dos santos. Isto fez nascer nele, desde menino, o desejo da santidade e das coisas de Deus. Quando era bem pequeno, ouviu falar dos calvinistas, que haviam dominado a Suíça e boa parte da França. Um dia, soube que um deles estava visitando o castelo de seus pais. Como não podia entrar na sala para protestar, pegou um pedaço de pau, entrou no galinheiro e foi gritando: "Contra as galinhas! Fora com os hereges! Não queremos hereges!" As galinhas fugiam gritando como podiam. Aos 18 anos, foi tentado terrivelmente por uma sensação de desespero e condenação ao inferno, o que só venceu com fervorosa oração aos pés de Nossa Senhora. Tinha 20 anos quando isso aconteceu. Conheceu a errada doutrina de Calvino sobre a predestinação e não conseguia tirar da cabeça a ideia fixa de que seria condenado. Não conseguia comer e dormir. Dizia a Jesus que, se for para sua infinita justiça o condenasse ao inferno, concedesse-lhe a graça de continuar amando o mesmo no inferno. Sua libertação dessa tentação aconteceu quando entrou numa igreja em Paris e, ajoelhando-se diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezou a oração de São Bernardo. A oração é a seguinte: lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando a vossa assistência e reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois de igual confiança a vós, Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro de vós, me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, humanado, mas dignai-vos de ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Quando acabou a oração, não teve mais os pensamentos de tristeza e desespero, e teve a certeza de que Deus o amava, e que não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3,17. No ambiente acadêmico que vivia, não era fácil fugir na graça de Deus, mas ele fugia das ocasiões perigosas e das más amizades. Um dia na universidade, alguns estudantes, para zombar de sua piedade, o atacaram. Francisco era perito na arte da esgrima, tirou sua espada e derrotou a todos. Depois de vencê-los, tendo-os desarmados, retirou-se, dizendo: "E agradeçam a Deus em quem creio, pois é por isso que não lhes faço mal." Aos 24 anos, doutorou-se em Direito, na Universidade de Pádua, Itália. De volta à casa dos pais, aos 24 anos, recusou um casamento brilhante e um posto no Senado do Reino. Foi ordenado padre no dia 18 de dezembro de 1593. Em 1602, tornou-se bispo de Genebra, como foi dito anteriormente. Aos 32 anos, escreveu várias obras, entre elas o Tratado do Amor de Deus, onde escreveu:
A medida do amor é amar sem medida. Sua obra mais famosa é a Introdução à Vida Devota, ou Filoteia, a alma que ama a Deus. É um compêndio da vida devota. O livro oferece recomendações e exercícios para a boa condução da alma a Deus, a prática das virtudes e da oração. Traz também avisos necessários contra as tentações mais comuns e o modo de como renovar e conservar a alma na devoção. São Francisco de Sales era um homem de temperamento muito forte, mas com o auxílio da graça conseguiu dominar-se a ponto de ficar conhecido e amado como o santo da doçura. Chegou a tal ponto a mansidão que o seu grande amigo, São Vicente de Paulo, disse: "Ó meu Deus, se Francisco de Sales é tão amável, como sereis vós?" Na verdade, ele viveu o que Jesus disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas." Está em Mateus 11, 29. São João Bosco, fundador da congregação salesiana, tanto admirou São Francisco de Sales que o escolheu para patrono de sua congregação. E Santa Joana de Chantal dele dizia: "Era uma imagem viva do Filho de Deus, porque de verdadeiramente a ordem e a economia dessa santa alma era toda sobrenatural e divina." Foi diretor espiritual dela desde 1604, em Dijon, com quem fundou a Ordem da Visitação, em 1610. Foi declarado doutor da Igreja em 1877 e o Papa Pio XI o instituiu padroeiro dos jornalistas. Esta frase dele: "A medida de amar a Deus consiste em amá-lo sem medida", resume a sua vida, um exemplo vivo de tudo o que ensinava. Estando ele ainda vivo, havia já pessoas devotas que os guardavam como relíquias, os objetos por ele usados. Uma dura batalha ele travou para reconquistar Chabrais, no sul do Lago de Genebra. Esta região estava totalmente dominada pelos calvinistas, cujo exército não deixava os habitantes católicos viverem em paz. No dia 14 de setembro de 1594, dia da exaltação da Santa Cruz, ele foi a pé para a grande missão, sendo muito provocado. Muitas vezes teve de dormir ao relento. Uma vez teve de ficar toda a noite em cima de uma árvore para não ser morto e devorado pelos lobos. Na manhã seguinte, foi salvo por um casal de camponeses calvinistas que adquiriram grande simpatia por ele e o ajudaram no seu trabalho, tendo se convertido ao catolicismo. Nesta luta, toda noite, como padre, São Francisco e seus amigos católicos iam de casa em casa, jogando debaixo das portas folhetos escritos à mão, nos quais eram refutados os falsos argumentos da heresia calvinista. Por esse fato, ele recebeu da igreja o título de patrono dos escritores e jornalistas católicos. Esses escritos foram posteriormente reunidos e publicados sob o nome de Controvérsias. Depois de alguns anos de duras lutas e perseguições, Chabrais se converteu totalmente e ele foi nomeado bispo de Genebra. Para ser sagrado bispo, teve de ir a Roma, onde o próprio Papa Clemente VIII, de 1592 a 1605, o interrogou sobre 35 pontos difíceis de teologia, em presença do colégio cardinalício. "Ninguém dos que examinamos mereceu nossa aprovação de tal maneira completa", exclamou o Papa, ao abraçá-lo. Pois bem, meus amigos e amigas, concluímos a vida de São Francisco de Sales e pedimos nesse momento difícil da pandemia a sua ajuda, a sua intercessão. Rezamos em especial no dia de hoje pela intenção de Dom Alberto Taveira, que vem recebendo várias calúnias de pessoas maldosas que querem denegrir a sua imagem e assim denegrindo a imagem da igreja, como sempre vem fazendo na vida de todos os santos e santas que estiveram presentes na Igreja Católica. Rezemos na sua intenção para que Nossa Senhora possa dar calma e paz no seu coração, para enfrentar com coragem e com fé todas essas acusações, até que a verdade seja esclarecida a todos que caluniaram e mentindo quiseram assim difamar a imagem do excelentíssimo bispo Dom Alberto Taveira. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria.